Plano Nacional de Vacinação contra a Covid terá 4 fases e vai priorizar idosos e profissionais de saúde. Laboratórios Pfizer e Moderna pedem autorização para uso emergencial de imunizantes na Europa. Em elevação nos números, Brasil registra mais de 600 óbitos por coronavírus nas últimas 24 horas. Assalto cinematográfico aterroriza moradores em Criciúma, Santa Catarina. Taxa de desemprego na pandemia bate novo recorde em outubro, revela levantamento do IBGE. Decisão do governo paulista de ampliar medidas de restrição desagrada lojistas às vésperas do Natal. Atropelamento deixa mortos e feridos em cidade da Alemanha. E você vai conhecer a menina de 12 anos, campeã de torneios nacionais de jogos eletrônicos. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O assalto a uma agência do Banco do Brasil em Criciúma, Santa Catarina, provocou terror na cidade nesta terça-feira. Além de rajadas de tiros, os criminosos fizeram barricadas com carros, espalharam explosivos e usaram reféns como escudo para evitar a aproximação de policiais. Segundo a polícia, os reféns foram soltos. Os bandidos conseguiram fugir. Eram cenas dignas de filmes. Por 2 horas, moradores de Criciúma vivenciaram momentos de pânico no início da madrugada desta terça-feira. Assaltantes com gigantesco poder bélico praticamente tomaram a cidade de assalto enquanto arrombavam o cofre da Agência Central do Banco do Brasil. Em atos paralelos, o túnel no Morro do Formigão, na BR-101, em Tubarão, foi incendiado, trancando o acesso a Criciúma e, por consequência, a chegada de reforços da capital Florianópolis. Ao mesmo tempo, um caminhão foi jogado contra o prédio onde está localizado o batalhão de polícia militar da cidade, enquanto a edificação era metralhada pelos marginais. Os tiros atingiram Jefferson Esmeraldino, de 32 anos. O policial militar foi ferido no abdômen, passou por 3 cirurgias e está em estado grave no hospital. Tudo para que no centro da cidade o assalto fosse realizado sem a presença das forças de segurança, que estavam completamente acuadas. O tiroteio começou por volta da meia-noite e durou até aproximadamente 2 horas da manhã. Os criminosos, cerca de 40 homens fortemente armados, sitiaram praticamente toda a cidade de Criciúma. Posteriormente, empreenderam fuga para o município de Nova Veneza, onde abandonaram os veículos. Trabalhadores da prefeitura que pintavam faixas de segurança durante a madrugada, justamente para não atrapalhar o trânsito durante o dia, foram feitos de escudo humano. Este veículo não atendeu a ordem de parada dos criminosos, que não pensaram 2 vezes para abrir fogo. Por sorte, ninguém se feriu. Moradores amedrontados registravam as cenas inacreditáveis. O cara tá com uma bazuca no ombro, vocês não estão entendendo. Foi uma ação aí ousada, audaciosa, sem precedentes aqui em Criciúma e na região de Santa Catarina, como foi falado na coletiva, né? Uma grande poder de fogo, né? Uma grande envergadura, planejamento desses meliantes aqui na cidade. Uma ação que pode ter sido orquestrada há meses aqui, ao mínimo há semanas, para um planejamento que pode envolver meliantes e quadrilhas aqui interestaduais, tá? Como a exemplo de 2003, no assalto do Unibanco, foi desbaratada essa quadrilha, nós tínhamos aí marginais que vocês acompanharam na época, oriundos de diversos estados da federação, tanto Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Após o assalto, os criminosos deixaram calmamente a cidade em comboio. No início da manhã desta terça-feira, os veículos utilizados na fuga pela quadrilha foram encontrados abandonados em um milharal na cidade de Nova Veneza, município próximo a Criciúma. O local ao lado de um rio abre inclusive a possibilidade da fuga em uma embarcação.
A ação dos marginais foi considerada a mais violenta da história do estado. O governador catarinense, Carlos Moisés, prometeu providências. Esse é um crime que foi perpetrado, estudado e planejado durante longos meses e certamente a maturidade dessas informações também demandará algum tempo para que a gente chegue aos autores desses fatos. Então, trabalho meticuloso agora da perícia, da polícia de investigação, da polícia judiciária, para que a gente possa de fato elucidar esse crime, que é um crime violento, que não combina com o estado de Santa Catarina, que não combina com a cidade de Criciúma, mas que, de fato, nós daremos esse retorno à sociedade catarinense e à sociedade brasileira, nos unindo, inclusive, às outras unidades da federação, porque temos fortes indícios de que esse crime não foi planejado aqui dentro do nosso estado. Para o prefeito de Criciúma, é preciso unir forças para que o crime seja elucidado. E, além disso, que novas ações dessa natureza sejam evitadas no futuro. A segurança sempre é de responsabilidade do Estado, mas todos nós temos a nossa parte. Criciúma tem uma parceria muito estreita com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, nós temos um relacionamento muito próximo e a demonstração desse episódio é a clara evidência de que nós precisamos caminhar juntos. Para o secretário estadual de Segurança Pública, a soberania estadual foi atacada com a ação criminosa em Criciúma e prometeu dedicação total na identificação dos assaltantes. Sem dúvidas, nós não toleramos e não toleraremos ações dessa natureza. Tanto é que isso demonstra a razão de nós aqui estarmos com toda a cúpula da Segurança Pública de Santa Catarina, trabalhando para a identificação e localização dos autores do crime. Após o término da ação, uma cena lamentável. Populares recolhiam notas de dinheiro no asfalto deixadas pelos assaltantes. 4 pessoas foram presas com aproximadamente R$800 mil. Deus é bom, Deus é bom. E agora saímos da órbita da fé e vamos para o ambiente da ciência. O Ministério da Saúde adiantou alguns detalhes do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira, mas disse que o documento definitivo só poderá ser apresentado quando o Brasil tiver uma vacina aprovada pela Anvisa. Após uma reunião hoje à tarde, o governo antecipou que campanha de imunização contra a Covid será feita em 4 fases, atendendo a grupos prioritários. O Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 só será apresentado quando o Brasil tiver uma vacina aprovada pela Anvisa. A informação foi dada em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira no Ministério da Saúde, em Brasília. Esse objetivo do plano, na verdade, é muito simples. Ele procura estabelecer as ações e as estratégias para a vacinação contra a Covid-19. Alguns detalhes do documento que estabelece as diretrizes da campanha de imunização contra a Covid já foram previstos, mas dependem da aprovação da vacina para serem validados. Isto porque detalhes técnicos sobre a vacina, como temperatura ou doses necessárias, fazem toda a diferença na logística e armazenamento do produto. É extremamente importante que entendamos de maneira bastante clara e definitiva de que nós só conseguiremos este objetivo quando efetivamente tivermos uma vacina registrada na Anvisa, e que essa vacina, após ser registrada na Anvisa, ela apresente os estudos e dados de segurança e de eficácia. Em reunião nesta terça-feira, a Câmara Técnica do Ministério da Saúde discutiu estratégias e melhorias para cada um dos 10 eixos que balizam o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. O documento está sendo preparado desde setembro pelo governo federal, em parceria com entidades médicas e sociedade civil. Mas como depende da aprovação de uma vacina, ainda não há data oficial para apresentação. Hoje é um dia extremamente importante para o país, porque hoje a Câmara Técnica que lançamos em setembro, depois de aproximadamente 2 meses de trabalho, conseguiu, portanto, trazer os seus resultados dos diversos eixos do Plano Nacional de Operacionalização para Vacinação da Covid-19. Portanto, como nós começamos a dizer, a partir de hoje, o Brasil sim começa a pensar de maneira mais concreta sobre a vacinação para a Covid-19. Nesse estudo, estamos avaliando os possíveis grupos prioritários. Claro, o grupo prioritário do ponto de vista epidemiológico da Covid-19 são as pessoas com mais idade e com
comorbidades, bem como os profissionais de saúde. Por quê? Porque esses profissionais têm maior exposição e são mais susceptíveis à transmissão da doença. E, portanto, os estudos que estão sendo realizados, avaliam essa possibilidade desses grupos como os grupos prioritários. Mas não apenas eles, também são prioridades a população indígena e a população privada de liberdade, quer adultos ou adolescentes. Apesar de termos os estudos epidemiológicos, é fundamental cruzarmos com os dados de eficácia e de segurança da vacina. Porque uma determinada vacina ela pode ter sido testada apenas em uma determinada faixa etária. E, portanto, com isso, pode dificultar ou não atendermos os grupos que são prioritariamente definidos do ponto de vista epidemiológico. Por isso, na verdade, nós só podemos efetivamente concluirmos o plano de vacinação quando tivermos uma vacina que esteja registrada na Anvisa e que tenhamos, portanto, os estudos de eficácia e de segurança para os diversos grupos populacionais da população brasileira. Após a reunião da Câmara Técnica, o Ministério da Saúde informou que a vacinação deve ser feita em 4 fases. Primeiro, os profissionais da saúde e as pessoas com mais de 75 anos. Depois, os idosos de 60 a 74 anos. Na terceira fase, pessoas com comorbidades e, por fim, os servidores públicos. A expectativa é que a vacinação atinja mais de 109 milhões de pessoas. Não descarta nenhuma vacina. O que nós queremos é uma vacina que seja registrada na Anvisa e que mostre eficácia e segurança necessária para que a população brasileira precisa. De modo que não existe descarte, ou abandono, ou qualquer coisa que o valha para nenhuma vacina que se encontra em fase 3 no Brasil. O governo brasileiro não tem preferência por nenhum laboratório. A nossa preocupação sempre é a eficácia e a segurança da vacina, desde que seja devidamente registrada na agência regulatória que é a Anvisa. Pela análise que nós estamos fazendo junto com as diversas farmacêuticas que produzem as vacinas, a nossa perspectiva é que tenhamos uma capacidade de vacinar a população brasileira a partir do primeiro trimestre de 2021. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, iniciou essa semana uma inspeção no laboratório chinês Sinovac. A previsão é encerrar essa etapa na sexta-feira. A viagem visa verificar as práticas de fabricação da vacina Coronavac. O Instituto Butantan de São Paulo é parceiro da empresa para produzir a vacina no Brasil. E as farmacêuticas Pfizer e Moderna pediram autorização para uso emergencial das vacinas contra a Covid-19 na Europa. As decisões podem sair entre o fim de dezembro e a primeira quinzena de janeiro. As solicitações foram feitas à Agência Europeia de Medicamentos e as decisões vão depender dos dados sobre qualidade, segurança e eficácia das vacinas. Segundo a agência reguladora, as autorizações só podem ser feitas em um prazo tão curto porque a agência já vinha recebendo dados sobre as vacinas de forma contínua. Mas esse tempo ainda pode mudar. As duas farmacêuticas também já haviam pedido aprovação para uso emergencial de seus imunizantes nos Estados Unidos, que está em avaliação pela Agência de Alimentos e Medicamentos, a FDA. A solicitação da Pfizer, em parceria com a BioNTech, foi feita no dia 20 de novembro e a da Moderna foi no dia 30 de novembro. As decisões nos Estados Unidos são esperadas ainda neste mês. Os dois laboratórios já anunciaram a eficácia de suas vacinas. Segundo dados preliminares, a da Pfizer foi de 95%, enquanto a da Moderna ficou em cerca de 94%. As duas vacinas precisam ser armazenadas em baixas temperaturas. A vacina da Pfizer precisa ser mantida a menos 70 graus Celsius, enquanto a da Moderna precisa ficar a menos 20 graus Celsius. A Universidade de São Paulo lançou um teste rápido de Covid-19 pela saliva. Nesta fase inicial, o experimento estará disponível apenas para 30 pessoas por dia na capital paulista. O teste simplifica o método de coleta e análise do diagnóstico. O próprio paciente recolhe a sua saliva e coloca em um tubo de ensaio. A praticidade permite que o exame seja feito em casa. Depois de mandar o tubo ao laboratório,
Os resultados são enviados por e-mail. O teste tem custo mais barato, já que não necessita de reagentes importados. Ele custa R$ 90, enquanto PCR oscila entre R$ 350 a R$ 400. E veja a seguir, taxa de desemprego na pandemia bate novo recorde em outubro. E veja também, decisão do governo paulista de ampliar medidas de restrição desagrada lojistas. O presidente Jair Bolsonaro visitou hoje as obras da Ponte da Integração, que vai desafogar o tráfego entre o Brasil e o Paraguai. O encontro entre Jair Bolsonaro e o presidente paraguaio, Mário Abdo Benítez, aconteceu no lado brasileiro da região das Três Fronteiras entre Brasil, Paraguai e Argentina. Abdo e Bolsonaro verificaram o andamento das obras da Ponte da Integração no valor de 84 milhões de dólares, que é financiada pela Binacional Itaipu, que administra a hidrelétrica que fica a 20 quilômetros dali. A ponte começou a ser construída há um ano e já está 40% pronta. Quando for concluída, em 2022, com 740 metros de comprimento, será a alternativa para os caminhoneiros que hoje, para passar de um país ao outro, ficam cerca de 4 horas na Ponte da Amizade. Em seu discurso, o presidente Jair Bolsonaro exaltou o excelente relacionamento entre os dois países e, ao elogiar as obras, agradeceu os funcionários que estão ajudando este projeto virar realidade. Vejo ali humildes funcionários, trabalhadores, que estão aí demonstrando felicidade em trabalhar. Nada mais dignifica o homem do que trabalho, marido. É o que nós precisamos. Nós temos internamente os nossos problemas. Ajudamos o povo do Brasil com alguns projetos. Por ocasião da pandemia, você fez o mesmo aqui no Paraguai, aqui do lado. Alguns querem perpetuar tais benefícios. Ninguém vive dessa forma. É o caminho certo para o insucesso. Hoje, Bolsonaro comentou sobre o risco do país ter apagões e justificou que o aumento da tarifa da conta de luz pode ajudar a evitar os problemas nessa área. Ainda em Foz do Iguaçu, Bolsonaro falou sobre o auxílio emergencial. Ele disse que a ajuda ao povo foi justificada pela pandemia, mas a possibilidade de perpetuar o benefício é o caminho certo para o insucesso, comentou o presidente. E as declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre o fim do auxílio emergencial, somadas a um ambiente externo mais favorável a ativos de risco, ajudaram a derrubar o dólar na primeira sessão de dezembro. É a menor cotação desde 31 de julho. A moeda norte-americana caiu 2,21% e encerrou a terça-feira cotada a R$ 5,228 na venda. E após 3 meses de perdas, o Ibovespa voltou a subir em novembro. E uma alta bem considerável. O principal índice de ações do Brasil avançou 15,9%, a maior variação mensal desde março de 2016. E no exterior, os principais índices avançaram por conta das eleições americanas e dos testes das vacinas contra a Covid. E com o cenário de maior propensão ao risco e a Bolsa Brasileira barata em dólares, investidores observaram boas oportunidades. Até o dia 26 de novembro, as compras de ações feitas por estrangeiros na Bolsa Brasileira superaram as vendas em 31 bilhões e meio de reais. E o desemprego na pandemia bateu recorde em outubro. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O levantamento PNAD Covid-19, criado para medir os impactos da pandemia, apontou que o país encerrou o mês de outubro com 13 milhões e 700 mil desempregados. São 3 milhões e 600 mil pessoas a mais do que em maio, quando essa pesquisa começou a ser feita. Assim, a taxa ficou em 14,1%. Em setembro, a taxa era de 14%. A pesquisa mostra ainda que o desemprego é maior entre as mulheres. A taxa foi de 17%, contra 11% entre os homens.
Entre os estados, o maior índice de desemprego em outubro foi registrado no Maranhão, quase 20%, e o menor foi em Santa Catarina, 7,7%. Em meio às restrições em razão do novo coronavírus, o Congresso vai se reunir presencialmente entre os dias 14 e 18 de dezembro para votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 antes do recesso parlamentar. Na ocasião, os parlamentares também devem aprovar no Senado a indicação de autoridades, medida que requer a presença dos parlamentares na casa e não pode ser feita virtualmente. A decisão foi tomada em reunião de líderes realizada hoje pela manhã. E a balança comercial brasileira apresentou saldo positivo de mais de 3 bilhões e 700 milhões de dólares em novembro, segundo o Ministério da Economia. Mesmo vendendo e comprando menos que o normal por causa da pandemia, o país manteve o resultado no azul. Desde janeiro, o comércio exterior brasileiro é 21,5% melhor do que no mesmo período do ano passado. Dezembro é o principal mês para o comércio de todo o país. Em média, o volume de negócios é 30% maior por causa das festas de fim de ano. Em São Paulo, a expectativa era que as vendas compensassem os meses que eles ficaram de portas fechadas por causa da pandemia. Mas a decisão do governo do estado de ampliar as medidas de restrição caiu como um balde de água fria para o setor. Muitos lojistas que preparam o estoque agora prevêem prejuízo. Nessa loja que fica no centro de São Paulo, todos os cuidados estão sendo tomados. Para entrar, primeiro o cliente precisa medir a temperatura. O local ainda oferece álcool em gel e informa que as máscaras são obrigatórias. A precaução tem dado resultado. Entre os 40 funcionários que trabalham no local, nenhum foi contaminado pela Covid-19 até agora. Graças a Deus, até hoje não. E não vai. Sempre mantendo as mãos limpas, o álcool, a máscara, o distanciamento. Mas todo esse esforço parece não ter sido suficiente. O anúncio do governo do estado de que a capital vai regredir para a fase amarela caiu como um balde de água fria no comércio. As novas regras vão limitar o funcionamento das lojas na época de maior movimento do ano, o Natal. A ocupação máxima dos estabelecimentos comerciais vinha sendo de 60% da capacidade, mas agora será de 40%. O horário permitido para ficar aberto caiu de 12 para 10 horas e nenhum comércio pode funcionar após as 10 horas da noite. A fase amarela não fecha atividades econômicas, mas é mais restritiva nas medidas para evitar aglomerações e o aumento do contágio da Covid-19. O volume dos negócios no mês de dezembro é, em média, 30% maior do que nos meses anteriores. Em alguns setores, como de roupas, por exemplo, o aumento chega a 100%. E a expectativa dos lojistas é que os negócios no Natal compensassem todo o tempo que as lojas ficaram de portas fechadas no início da pandemia. Essa loja aqui, que fica na região da rua 25 de março, é um exemplo. Todo o estoque foi comprado, está preparado para as vendas, mas a estratégia vai ter que mudar de última hora. É um impacto negativo muito grande, principalmente para o comércio de rua, para o comércio dos shoppings, comércio físico, que se preparou para o Natal, normalmente com novas contratações de pessoal, com aumento dos estoques, e agora você tem uma restrição que deve reduzir bastante as vendas. Não dá para entender que querem evitar aglomeração, reduzindo o horário de funcionamento e reduzindo o espaço que o comércio pode utilizar. Nós estávamos na expectativa que fosse exatamente ao contrário. Ampliar o horário, ampliar o espaço, deixar o comércio operar plenamente para poder atender ao aumento da demanda sem aglomeração. E mesmo com as restrições, a expectativa é de que as aglomerações continuem na região central de São Paulo. Só na 25 de março, a projeção é que 1 milhão de pessoas passem por aqui nos dias que vão anteceder o Natal. O que a senhora achou dessas novas medidas que vão diminuir o horário e também a quantidade de pessoas nas lojas? Eu achei ridículo. Por quê? Porque eu tenho um espaço de beleza
e eu cumpri todas as normas. E eu não acho justo diminuir minha hora de trabalho por causa de pessoas que vão em pancadão, em festa, em bagunça. Eles têm que aumentar a fiscalização e o policiamento para essas pessoas e não diminuir o horário de trabalho de quem precisa. A senhora, por exemplo, não vai deixar de vir, vai ter que vir fazer suas compras. É necessário, né? A gente trabalha e quer ter o prazer de poder gastar. Aí o horário que a gente tem livre é o horário que vai ser reduzido. E como que a gente vai fazer, a gente que precisa? É uma época do ano complicada, todo mundo vai sair para as compras. Pouco horário só vai tumultuar, porque todo mundo só sabe que as lojas vão ficar do meio-dia às 6 da tarde, não sei ainda qual é o horário certo, mas vai vir todo mundo no mesmo horário para cá. Ruim. Por quê? Bens de consumo, todo mundo precisa, né? E se isso não funciona, a sociedade fica estagnada. E se o cliente não pode ir à loja, a estratégia é fazer com que a loja vá até o cliente. Esse comerciante, que também é diretor da Associação de Lojistas da Rua 25 de Março, afirma que para compensar as medidas de restrição, o melhor será investir em vendas remotas, pela internet ou pelo celular. O Omnichannel, essa utilização de todos os estoques sendo centralizados em alguma ferramenta, você conseguir fazer a distribuição por um site ou por uma compra digital, é o canal, né? É essa modernidade onde as pessoas estão se acostumando e perdendo esses paradigmas de compra digital. Hoje em dia tem sites bons, de renome, a orientação é que você compre nos sites de qual você consome já e vai nas lojas, pode procurar na internet, que a maioria deles usa algum buscador, a maioria das lojas tem sites próprios e entregam no Brasil todo. Então o negócio agora é a loja e o cliente, não o cliente vir mais à loja. Exatamente, inclusive quem ainda não está perdendo muito tempo. O estado do Paraná deve publicar amanhã um decreto que prevê um toque de recolher durante a madrugada no estado. Segundo o secretário de Saúde estadual, Beto Preto, a medida é para conter a disseminação do coronavírus, que a cada dia registra mais casos no Paraná e principalmente em Curitiba. Ontem, por exemplo, a capital bateu um novo recorde de doentes da Covid-19. Fechada desde 30 de outubro devido ao novo confinamento imposto na França para frear a epidemia da Covid, a Torre Eiffel reabrirá a partir de 16 de dezembro. Ainda nesta terça-feira, 14 degraus do monumento foram leiloados. A Cidade Luz ganhou uma boa notícia nesta terça-feira em meio à tensão provocada pela Covid-19. Fechada desde 30 de outubro por causa da segunda onda da pandemia de Covid-19 na França, a Torre Eiffel vai reabrir a partir de 16 de novembro. O principal monumento de Paris tinha sido novamente fechado por causa das medidas de confinamento para frear o avanço da doença. Em 2020, a crise do novo coronavírus fez as visitas ao ponto turístico diminuírem aproximadamente 80% com relação a 2019. As receitas também despencaram 70%. Antes do novo confinamento, a Torre Eiffel vinha recebendo cerca de 2.500 visitantes por dia, número pequeno para um monumento que pode acolher até 25 mil pessoas diariamente. Ainda nesta terça-feira, a Casa de Leilões Arte Curial revelou que 14 degraus da escadaria original da Torre Eiffel foram adquiridos em Paris por 274.475 euros por um colecionador europeu. Os degraus faziam parte da escada helicoidal instalada na inauguração da torre na capital francesa em 1889. Os degraus ligavam o segundo ao terceiro andar do monumento. E veja a seguir, mais estados americanos confirmam a vitória de Joe Biden. E veja ainda, atropelamento deixa mortos e feridos em cidade alemã. Pelo menos 5 pessoas morreram e várias ficaram feridas nesta terça-feira, quando um carro avançou por uma rua de comércio da cidade alemã de Trier. O motorista foi preso e o caso está sendo investigado. A polícia informou que o homem é um alemão de 51 anos, mas ainda não conseguiu determinar se foi um acidente, o gesto de uma pessoa desequilibrada ou um possível ataque.
O carro, um SUV cinza metálico, percorreu entre 600 metros e 1 quilômetro em alta velocidade na rua destinada a pedestres, levando tudo em seu caminho. Cerca de 15 pessoas foram atingidas, incluindo crianças, algumas com gravidade. A Prefeitura de Trier e a polícia pediram à população que evitasse a região do centro da cidade, onde um importante dispositivo de segurança foi mobilizado. De origem ainda não estabelecida, este episódio acontece em um contexto tenso na Alemanha. As autoridades estão em alerta em relação à ameaça islâmica que pesa sobre o país. Em dezembro de 2016, um atentado com um caminhão, reivindicado pelo grupo Estado Islâmico, matou 12 pessoas em Berlim em um mercado de Natal. O ataque extremista foi o mais mortal já cometido em solo alemão. 2 estados americanos que foram decisivos para o resultado das eleições americanas já oficializaram a vitória de Joe Biden. Os estados de Arizona e Wisconsin, decisivos nas eleições americanas, certificaram oficialmente a vitória do democrata Joe Biden nas eleições do começo de novembro. No Arizona, Biden venceu por uma estreita margem de 10.457 votos, em um estado em que quase 3,5 milhões de eleitores votaram. A secretária de Estado responsável pelas operações eleitorais disse que a votação foi conduzida com transparência, apesar das alegações em sentido contrário que considerou infundadas. Mais tarde, o governador de Wisconsin, Tony Evers, confirmou a vitória de Biden em um estado que votou em peso em Trump em 2016. As certificações não significam necessariamente o fim dos recursos republicanos na justiça. O Arizona, por exemplo, permite que os resultados sejam contestados mesmo depois de validados. Agora vamos conhecer a história do elefante mais solitário do mundo. Após anos de maus tratos em um zoológico do Paquistão, ele finalmente ganhou um novo lar. Chegou ao Camboja, onde foi recebido pela estrela americana Cher. Após uma campanha nas redes sociais da cantora, que esteve no Paquistão, ela foi ao aeroporto de Siem Reap para receber o elefante Kavan. Estou muito feliz e orgulhosa de ele estar aqui. É um animal maravilhoso e vai nos deixar orgulhosos. A viagem transcorreu sem incidentes, de acordo com um veterinário do grupo de bem-estar animal. O animal agora vai para uma província vizinha, onde se junta a outros 600 elefantes em um santuário de vida silvestre. Conhecido como o elefante mais solitário do mundo, Kavan vivia em condições muito precárias em Islamabad, capital do Paquistão. Com 36 anos e excesso de peso, ele apresentava um comportamento que levantou questões sobre sua saúde mental. A administração do zoológico negou que o animal tinha sido maltratado e disse que o estado se devia ao fato de estar à espera de uma nova companheira, após a morte de Saheli em 2012. A Agência Espacial Europeia assinou hoje um contrato com uma startup suíça para a primeira missão de remoção de resíduos espacial, abrindo caminho para um novo mercado de limpeza da órbita terrestre. Faxina no espaço. Brincadeiras à parte, o mercado de limpeza da órbita terrestre pode estar se abrindo. É que a Agência Espacial Europeia acertou um contrato com uma startup suíça para a primeira missão de remoção de resíduo espacial. O contrato com a ClearSpace, no valor de 100 milhões de euros, terá início em 2025, com o objetivo de retirar uma parte de um velho foguete europeu Vega. A maior parte do investimento é da própria agência. Batizado de Vespa, esse resíduo de 112 quilos foi abandonado em 2013 em uma órbita baixa, a 800 quilômetros da Terra. Esta vai ser a primeira missão de limpeza em órbita do mundo. A startup vai construir um satélite de limpeza de 500 quilos, que avaliará em primeira fase a velocidade da Vespa. Após quase 600 anos de atividade espacial e de mais de 5.500 lançamentos, cerca de 42 mil objetos maiores de 10 centímetros gravitam ao redor da Terra. Esses objetos formam uma nuvem de resíduos composta por antigos foguetes, pedaços de satélites, satélites obsoletos, entre outros. Ao gravitar a toda velocidade, os resíduos apresentam uma série de ameaças de colisão com satélites operacionais, o que pode destruir serviços cruciais e gerar novos detritos. E veja a seguir informações importantes da live do Missionário Soares. E veja ainda:
a história da menina campeã de torneios nacionais de jogos eletrônicos. Você vai conhecer agora uma campograndense de apenas 12 anos, que é uma fera no jogo virtual. Ela tem várias vitórias em campeonatos nacionais de automobilismo. Até o ano passado, Ana Júlia só observava. Meu tio comprou o jogo e eu acabei jogando na casa dele, só de brincadeira. Aí ele acabou comprando o jogo pro meu pai, aí eu fui fazendo umas tomadas de tempo, volta rápida, aí eu fui pegando o jeito. Aí ela pegou o gosto pela corrida e fez inscrição neste ano em ligas nacionais. Já disputou 40 corridas com um aproveitamento excelente. Eu consegui 10 vitórias e pódios mais ou menos uns 15. A lá Ana Júlia no lugar mais alto do gol! Vamos acompanhar agora uma das corridas em que Ana Júlia passou quase todo mundo. Vem de novo, Caixa! Pra subir a 11ª posição, meu Deus! Anda demais, Pedro! Ana Júlia tem táticas de ultrapassagem. Para ultrapassar tem aquela de pegar o vácuo, que é quando você fica bem pertinho do carro da frente, pegando o vapor que o carro da frente solta e nisso você pega um impulso maior. Ana Júlia agora dá até conselhos de tática de corrida para o pai. Os feitos que ela tem é até maior do que o meu, né? Eu sempre joguei numa liga principal e hoje, na verdade, ela tá mais rápida do que eu. Tá pensando que vida de piloto virtual é fácil? Não é não, viu? Aninha que o diga. Ela treina 2 horas por dia. Aqui, ó, no cockpit. Claro que os pais da Ana colocam limite de horário. Caso contrário, ela não larga do volante. Se deixar, já viu. Até onde deixar que eu vou. A menina fala como campeã, né? Mesmo porque, olha só quem é o ídolo dela. E chegou o momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares. A palavra de hoje está no Velho Testamento, no livro de Naum, capítulo 1, versículo 7. Acompanhe a mensagem de Deus no ensinamento do missionário Soares. Versículo 7 diz assim: o Senhor é bom. Ô, meu irmãozinho, tudo que você precisa saber de Deus, que Ele é bom. Ele é bom para olhar para nós, ver tudo que nós precisamos, tanto no espírito, como na mente e como no corpo, no casamento, nas finanças, pagamento, dívidas atrasadas. Ele é bom para nos ajudar e nos responder e nos atender. Sempre pensar de Deus, eu estou diante de um ser que é bom. Jesus também falou isso. O jovem rico chegou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus: por que você me chama de bom, se bom só há um, que é Deus? Então, Deus é bom. Diz ainda o versículo: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Amigo, Deus é uma fortaleza. Você pode acreditar que com Ele você vence qualquer força do mal. Ele é tão forte que chama Ele uma fortaleza. E Ele quer lhe dar essa força. Porque as mesmas obras que Jesus fazia, nós temos de fazer. Como Ele repreendia dor, doença, enfermidade, Ele quer que você repreenda também. E você seja essa pessoa vitoriosíssima. E Ele vai lhe dar essa bênção em nome de Jesus. O missionário continua falando desse versículo. E conhece os que confiam nele. Não adianta a pessoa querer enganar, que não vai funcionar. Mas quem confia em Deus, quem acredita no Senhor, Ele conhece. E não só conhece assim para saber, você está apertado, não. Ele conhece para ver, você está apertado, mas eu vou lhe livrar. Ele, quando olha para nós, não importa o mal que nós tenhamos, Ele já tem a solução. E Ele, na palavra, se você vai para a palavra, faz uma oração, confia no Senhor, e você vai encontrar a palavra exata. E vamos à pergunta de hoje. É possível receber o Espírito Santo sem ainda ser batizado, pedindo a Deus em o nome de Jesus? Não, o primeiro é o seguinte, o normal, vamos falar, é você, está lá em Atos 2, versículo 36, e do 36 em diante, deixa eu ler aqui para você. A Bíblia tem que ser sempre desse jeito assim.
no 37, quando eles, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, que o arrependimento é quando você se vê um pecador e não quer mais essa vida e aceita Jesus como Salvador. Aí Pedro fala: e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E o terceiro, recebereis o dom do Espírito Santo. E ele informa: porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, se você não é chamada para ser salvo, Ele não vai dar o Espírito Santo para você, nem de brincadeira. Ele não dá o Espírito Santo quando o coração é de pedra, sim quando é de carne, que já nasceu de novo, está nesse processo. Aí Ele batiza com o Espírito Santo. Fique agora com a mensagem de hoje do missionário Soares. Você está angustiado, você está apertado, a situação está difícil, missionário, eu não sei mais o que eu faço. Para um pouquinho, entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele, porque o mais Ele fará. Deus, só me perdoe que até hoje eu não confiei no Senhor como deveria confiar. Aí você pode confiar que Ele vai lhe abençoar em nome de Jesus. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, até amanhã, fique na paz. Tchau.